sua situação especificamente, eu posso dizer pra você que, pelo menos no meu caso, e baseado em muitas histórias que eu já ouvi, eu sei que não é fácil. Principalmente se a gente já tem essa tendência a ser pessimista, ou a ter pensamentos negativos, ou ter uma visão negativa sobre nós mesmos, ou sobre outros, ou sobre as circunstâncias, ou sobre a vida, ou seja, sobre o que for. Pode ser que às vezes a gente não perceba que faz isso, mas é importante fazer essa reflexão também, né? Que tipos de pensamentos você costuma ter? Quando você tá no ócio e a sua mente vagueia, que tipo de pensamentos e emoções vêm à sua mente? São positivos? São negativos? São reais, irreais? São distorcidos? Se a gente se der conta que os pensamentos eles são negativos, os sentimentos são negativos, eles não estão fazendo bem pra gente. Como disse essa frase, né, que eu mencionei do livro Jardim Secreto, vai ser muito bom se você, se eu, se nós nos esforçarmos pra tratar de pôr essa negatividade pra correr e colocar um pensamento positivo no lugar, porque duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. E se a sua mente e o seu coração estiverem cheios, completos de pensamentos e sentimentos positivos, não haverá espaço para pensamentos e sentimentos negativos. É claro que é importante ter equilíbrio. E o equilíbrio ele vem também de reconhecer que às vezes as coisas não estarão 100% boas. Às vezes a gente vai passar por dificuldades. Às vezes a gente vai sofrer, porque faz parte de ser humano. A gente não controla as circunstâncias, os imprevistos acontecem e situações adversas da vida podem nos machucar, nos fazer sofrer. E assim como o luto, é importante a gente reconhecer um pensamento, um sentimento negativo que seja compatível com a realidade. Por exemplo, se uma pessoa está passando por uma perda de um ente querido, por um grande problema de saúde, uma situação realmente muito grande e negativa, e ela tá sorrindo, feliz e não tá se importando, isso também não é saudável. Então, é importante reconhecer e acolher os sentimentos negativos, mas desde que eles sejam compatíveis com a realidade e desde que a gente tenha noção de que eles são importantes para o momento, mas que eles não podem fazer morada nem na nossa mente, nem no nosso coração. Se você já assistiu Divertidamente, o primeiro, tem aquela cena em que o amigo imaginário da Riley, ele não tá bem, e a tristeza começa a conversar com ele, e ele começa a querer chorar, e a alegria quer impedir aquilo, e ela fica tentando fazer ele ficar bem, com um pensamento positivo e alegria, mas não funciona. E quando a tristeza começa a conversar com ele e ele chora, a alegria fica... Ela fica meio que assustada, né? Tipo, meu Deus, olha a tristeza estragando tudo de novo. Mas aí acho que é Bing Bong o nome dele, né? O amiguinho imaginário da Riley. Ele chora, ele põe pra fora, e aí ele se sente melhor. E eles seguem com a jornada deles. E ali a alegria, ela percebe que a tristeza também tem o seu valor e também
a gente não enxerga solução para um problema, mas quando você para pra pensar que outras pessoas também passaram e elas venceram, isso ajuda a lembrar que a capacidade de vencer e superar tá dentro da gente. Cada um vai passar por essas fases de uma forma diferente, num ritmo diferente, mas o importante é não desistir. Lembrar que vai passar. Lembrar que talvez no passado você tenha enfrentado momentos difíceis e que você achou que não tinha saída. E hoje você olha pra trás pra aquele problema e você fala, olha só, eu superei, passou. Então, se você tá passando por um momento de tristeza, de angústia, de preocupação, não deixa esses sentimentos negativos te derrubarem, fazerem morada em você, te impedirem de avançar. Acolhe o que você tá sentindo, mas lembra que vai passar. Não dá pra saber. Eu não posso dizer se vai passar hoje, amanhã, mês que vem. Não dá pra saber. Mas a verdade é que vai passar. O que eu tô passando vai passar. Eu vou superar. Talvez não seja do jeito que eu imagino, do jeito que eu espero, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Se você tá passando por algo difícil e você não enxerga a saída, lembra que é por conta do momento que você tá. Às vezes, ali na hora, realmente a gente fica perdido, mas vai passar. A gente vai superar. A gente já superou tantas outras coisas, não é verdade? Essa é só mais uma. E depois que passar, a gente vai estar ainda mais forte. Você vai sair uma nova pessoa dessa fase difícil, se você tá passando por uma. E eu também vou sair uma nova pessoa. Esses processos refinam a gente. É claro que a gente preferiria, talvez, eu pelo menos, não sei você, mas eu confesso que eu preferiria não ter que passar por momentos difíceis para aprender. Mas, já que não tem como evitar, às vezes, algumas situações, ou mesmo que tivesse como evitar, mas ela já aconteceu, a gente já tá passando por um processo ruim. Então que pelo menos a gente saia transformado dele, mais forte, mais sábio, mais maduro. E isso vai ser tanto bom para nós mesmos, para ter mais força para lidar com os próximos capítulos da vida, quanto para a gente poder ajudar outros, acolher outros e consolar outros com o consolo que a gente recebeu. Enfim, não sei se vai fazer sentido toda essa conversa aqui, porque, como eu disse, isso aqui é uma reflexão que eu venho tendo, porque por conta do meu momento, e eu sei que é importante eu ouvir também tudo isso que eu falei aqui. Não teve roteiro, foi uma necessidade que eu tive aqui agora de pôr pra fora. E por isso eu também não sei se vai fazer sentido. Eu espero que sim,